Cão e gato, ou tubarão e golfinho. Será que essas duplas de animais realmente possuem uma relação de medo? Existem muitas lendas por aí de que alguns bichos realmente possuem um curioso pavor de outros, quase como um instinto. E olha que pode ser que isso tenha um fundo de verdade. Por exemplo, você saberia me dizer de quais animais os seres humanos já nascem tendo um temor natural? Aqui é o Luke e hoje você vai conferir a verdade sobre as relações de medo entre alguns animais. Brigar como cão e gato. Você já ouviu esse ditado? É uma suposta relação entre animais atribuída à relação de duas pessoas. Mas será que isso está certo? Hoje em dia, em um mundo repleto de redes sociais, você pode encontrar fotos que comprovem justamente o contrário. Cães podem sim conviver com gatos, e os felinos não têm esse medo todo da outra espécie. Só que a expressão não é de toda errada, porque estamos falando dos instintos dos animais. Parente dos lobos, que são conhecidos pelas habilidades de caça, os cães acabam herdando um instinto predatório que pode se ativar na presença de um gato. Claro que isso nem sempre acontece, mas fato é que o jeito rápido e sorrateiro dos felinos influencia na reação de ataque do cachorro. Outro ponto é que os bichanos são bastante territorialistas. Você aí que tem gato vai concordar comigo, né? Eles meio que se sentem os donos da casa. Normalmente, estão sempre em busca do que há de melhor e mais confortável. E os doguinhos também possuem a característica territorialista, mas não tanto quanto os gatos. Dependendo da forma que foram criados, os cães acabam perdendo essa necessidade. Porém, caso sejam muito mimados, os cachorros podem não aceitar tranquilamente a presença de mais um animal em casa, tanto de um gato quanto de outros cachorros. E se o doguinho for criado para ser o cão de guarda de algum lugar, a reação dele com gatos pode ser mais selvagem ainda, porque o felino será visto como presa. Mesmo assim, é possível que cães e gatos vivam em harmonia. Basta que o tempo de cada um seja respeitado e ambos sejam socializados para viver uns com os outros. E quem aí já ouviu falar que os elefantes têm pavor de ratos? Algumas animações adoram mostrar os enormes animais completamente apavorados ao verem o pequeno roedor. A história diz que os elefantes têm medo de que os ratos entrem em suas trombas e causem algum tipo de problema. Só que, de acordo com os especialistas, não existe nenhum fundamento para essa crença, pois um elefante poderia simplesmente soprar o rato para fora. O que acontece de verdade é que esses grandes animais possuem uma visão relativamente fraca e podem se assustar com o movimento repentino de animais menores, não exclusivamente ratos. Um elefante poderia se assustar com um cachorro ou com uma cobra, por exemplo. Josh Plotnick, pesquisador de comportamento e inteligência de elefantes da Universidade de Cambridge, é enfático ao dizer que qualquer coisa que corra perto de um elefante de uma hora para outra pode assustá-lo. Em 2016, um repórter da ABC e um treinador de elefantes fizeram um teste para matar a nossa dúvida. Eles seguraram ratos e mostraram para vários elefantes. Sabe qual foi a reação deles? Nenhuma. Os animais enormes apenas ficaram parados com tédio. Isso, claro, porque os roedores não ficaram soltos para correr ao redor dos elefantes. E embora esses mamíferos de grande porte pareçam casca grossa, é das abelhas que eles têm medo. Para você ter uma ideia, os elefantes não se aproximam de áreas onde existem colmeias e se dispersam quando percebem que as abelhas estão se aproximando. Mas por quê? É fato que esses insetos não vão conseguir machucar a pele do grande mamífero com um ferrão. Só que algumas regiões mais sensíveis podem preocupar os animais, como os olhos ou a boca. Até mesmo a entrada das abelhas pela tromba de um elefante causa pavor. Como eles são capazes de se comunicar a partir de um som de baixa frequência, um elefante consegue avisar os outros sobre a aproximação das abelhas. E o curioso é que esse medo é usado como arma por alguns agricultores para afastar os elefantes das plantações. Como forma de evitar que os grandes mamíferos destruam as lavouras, são colocadas colmeias em postes. Os postes podem ser interligados por fios que serão agitados quando os elefantes estiverem se aproximando. Balançando os fios, as abelhas se movimentam e os elefantes fogem da área.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem medo de cobras? E que tal aranhas? São dois animais que normalmente pessoas não querem chegar perto de jeito nenhum. Mas é claro que isso não é uma regra. Existem sim aqueles que têm coragem. Mas e se eu te dissesse que os seres humanos nascem com medo natural tanto das aranhas quanto das cobras? De acordo com um estudo publicado na revista científica Frontiers in Psychology, nosso cérebro tem uma espécie de reação de estresse quando vemos esses dois animais, como um instinto passado hereditariamente, e isso é ativado quando ainda somos pequenos, bem antes de aprendermos o que é perigoso ou não. Para chegar a esse resultado, a equipe do estudo testou 48 bebês de apenas 6 meses. Além das imagens de aranha e cobra, foram mostradas fotos de flores e peixes. Só que, no momento em que eles viram a cobra e a aranha, as pupilas dos bebês se dilataram bastante. Como eles estavam em uma condição de luz constante, a mudança no tamanho das pupilas quer dizer que o sistema cerebral responsável pelas reações de estresse havia sido ativado. A principal teoria é de que, entre os 40 e 60 milhões de anos de interação que tanto nós quanto nossos antepassados tivemos com esses animais, essa característica foi integrada pelo cérebro como um mecanismo de defesa. Isso porque os seres antigos tinham conhecimento de que uma mordida desses animais poderia impactar alguém ou mesmo matar. O que você acha disso? Agora acompanhe o meu raciocínio. Se os golfinhos são fofos e adoram brincar, e os tubarões são predadores perigosos e assustadores, como é possível que os tubarões tenham medo dos golfinhos? Para começar, essa ideia não é 100% correta. Não é como se os tubarões corressem para longe dos golfinhos completamente apavorados. É que os golfinhos são capazes de matar tubarões. Então, o predador estará sendo prudente ao avistar um animal fofo, principalmente se ele estiver com o seu grupo. Corre! A verdade é que um ou mais golfinhos só atacam um tubarão se eles se sentirem ameaçados. Uma luta entre esses animais não acontece gratuitamente ou por mero acaso. Se perceberem que existe a necessidade de luta, os golfinhos são capazes de se defenderem com seus focinhos robustos, usados como uma espécie de martelo contra a barriga e as brânquias dos tubarões. 2 ou mais golfinhos são o suficiente para causar muitos danos a um único tubarão. Um grupo desses animais fofos é capaz de cercar o predador e agredi-lo com as barbatanas, antes de usarem os focinhos. Quase como um aviso de que a situação vai ficar feia se o tubarão não fugir. E dos golfinhos que existem, um é capaz de botar medo no temido tubarão branco. Tem algum chute de qual seja? Trata-se da orca, a famosa baleia assassina. Um título que só fica para os filmes, já que na vida real a orca é uma espécie de golfinho. Os maiores, diga-se de passagem. E não apenas isso, as orcas são um dos mais poderosos predadores do mundo. E são justamente delas que os tubarões brancos têm tanto medo. Em 2019, uma equipe de cientistas marinhos da Califórnia, nos Estados Unidos, descobriu que esses tubarões fogem ao se aproximarem das orcas. O medo é tanto que eles até ficam distantes da área de tal baleia assassina, por cerca de 1 ano. Ao que parece, as orcas não se alimentam completamente dos tubarões. Nas carcaças encontradas pelos cientistas, quase todas estavam faltando o fígado, um órgão interessante para elas por estar cheio de vitaminas. Ainda assim, nesse embate entre golfinhos e tubarões, nem sempre os golfinhos saem vitoriosos. Isso porque os tubarões também têm o costume de caçar golfinhos bebês e adultos que estão doentes ou feridos. Os que conseguem sair vivos são vistos por pesquisadores com as cicatrizes da luta pela sobrevivência. Outro ponto curioso e que ninguém consegue explicar exatamente o porquê dos golfinhos já terem salvado seres humanos em muitas ocasiões. Não exatamente como algumas produções mostram, mas sim, eles já nadaram em círculos para proteger mergulhadores, sendo registrados casos em 2004 e em 2007. Seria uma resposta biológica? Ou apenas uma nova prova de que a inteligência dos golfinhos ainda guarda surpresas? Vamos lá, me conta aqui embaixo o que você acha disso tudo e até o próximo vídeo. Tchau!